Glória a Deus. Boa noite. Shalom, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto. Se tiver alguém aí fora, vamos entrando. Você que está nos assistindo em casa, seja muito bem-vindo. Nós glorificamos ao nosso Senhor por mais um dia. Amém. Antes de começarmos nosso momento de louvor, eu queria que você se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Você está animado hoje? Glória a Deus. Amém. Espero que o seu dia tenha sido muito bom. E se ele não foi, que ele comece a ficar agora. Deixe tudo aos pés do Senhor. Comece a se conectar. Deixe tudo lá fora. Tudo de ruim, tudo de mal que já lhe aconteceu. Seus problemas, seus boletos. Eu mesmo tenho um bocado. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo palavra na minha língua, eis que logo o Senhor conhece. O Senhor me cerca por detrás e por diante, e sobre mim colocou a sua mão. Saber disso para mim é maravilhoso. Eu não posso nem mensurar. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da sua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. Amém. O Senhor, Ele está em todo lugar. O Senhor, Ele tem cuidado da sua vida, ainda que você não perceba. Queria pedir para que as luzes se apagassem. Amém. Que agora você possa se concentrar em falar com o seu Deus. Se você não souber essas músicas que vamos cantar, que você possa meditar na letra e deixar seu coração ser tocado pelo Espírito Santo. Deus, nós te entregamos tudo que temos e te agradecemos por mais um dia em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Não deixe que as nossas falhas sejam um motivo de você não vir aqui nessa noite. Mas apesar de todo o pecado, apesar de todo ser humano falho que somos e temos aqui hoje, que o Senhor possa vir e nos tocar. Que o Senhor possa vir e nos amar, mostrar o seu amor, mostrar que ainda que nós não tenhamos um Pai natural, o Senhor é um Pai que cuida de tudo, que nos ama, que nos abraça. Que o Senhor venha e nos mostre que qualquer ansiedade, qualquer medo em nosso coração é levado embora e o Senhor traz uma sensação boa de paz e alegria e bem-estar. Ó Senhor, eu te peço que cada um que chegou aqui triste ou cabisbaixo possa sair pulando, possa sair alegre em Tua presença. Nós te louvamos e te bendizemos. Não há outro igual a Ti. Que toda honra e toda glória pertence a Ti nessa noite. Amém. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Se você sabe, diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, no colo do seu amor, na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chama. Pelo nome me chama.
outra vez na tempestade. Pelo nome me chamo, pelo nome me chamo. Os pensamentos, vamos dizer, os pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Seus pensamentos são todos preciosos, São todos preciosos. Sua canção por mim É alegria e amor, alegria e amor, liberdade. seus pensamentos São todos preciosos, são todos preciosos. Canção por mim é alegria e amor, alegria e amor. aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Seus pensamentos são todos preciosos, São todos preciosos. sua canção por É alegria e amor, alegria e amor, liberdade.
queima por ti. Pra te adorar eu vim, pra te adorar eu vi o sol, pra te adorar. Pra te adorar eu vim, pra te adorar eu vi o sol, pra te adorar. Pra te adorar eu vim, pra te adorar eu vi o sol, pra te adorar. Pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade, aleluia, aleluia. Seu amor me alcança. Aleluia, aleluia. Seu amor, o seu amor me alcançou. Seu amor me alcançou, o seu amor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória veio pra nos resgatar. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome que é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará.
céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. Outro igual não há. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, pois ressuscitaste, vive estás. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre.
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Se ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso. O mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o Mais belo entre milhares de milhares. Vamos? Se você não cantar, ninguém canta por você. Vamos? Amado é o mais belo entre preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Oh, meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Meu amado é Mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Yeshua, vamos? Enche essa casa de adoração, vamos? Toda a sua força, vamos? Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Queremos ver Yeshua. Vamos
tabernacular entre os céus, ele veio. Tabernacular entre os céus, ele veio. Tabernacular entre os céus, verbo do início. Ele veio. Tabernacular entre os céus, ele veio. Tabernacular entre os céus, verbo do início. Ele veio, tabernacular entre os céus, ele veio. Tabernacular entre os céus, ele veio. Tabernacular entre os céus, ele veio. Ele veio. Tabernacular entre os céus, Ele veio. tabernacular entre os céus, O verbo. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Ele está vindo desatar os selos e levar a sua noiva preparada. Ele está vindo desatar os selos e levar a sua noiva preparada. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Está vindo desatar os selos e levar a sua noiva preparada. Eis que os campos brancos já estão. Desatar os selos. Há quantos ainda estão desapercebidos? Como foi nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio. Ei, a arca está pronta. Você vai querer entrar? Ou você vai continuar cuidando dos manjares dessa terra? Ou você vai preferir se assentar à mesa do rei, desfrutar das suas iguarias? Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembre-se de Beltesazar. Eles tiveram os nomes trocados, mas as atitudes permaneceram sendo as mesmas. Daniel, Misael, Ananias e Azarias não se contaminaram com o manjar do rei, nem quiseram vinho de alta qualidade que ele bebia. Sabe o que significa isso? Maturidade. Sabe o que significa isso? Conhecer com maturidade que eu não devo trocar o propósito por uma proposta.
justa. Eu não devo trocar o direito de herdeiro de Deus que sou por um prato de lentilhas. Eu não devo trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, por aquilo que tem prazo de validade. Filhinhos de João, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que verdadeiramente esse seja o nosso desejo. Qual desejo? Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua, a Mashiach. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Maranata! Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Está vindo desatar os selos e levar a sua noiva preta. Noiva preparada e não a menina mimada. Desatar os selos e levar a sua noiva preparada. Maranata. 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 Sim. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Paz nos céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Se você pode, dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, aleluias. Glorificado é o nome de Jesus. Aleluias. Amém. Tome seu lugar. Se você ainda não tomou água, tome sua água. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus temos mais uma oportunidade nessa noite de cultuar ao Senhor, de nos reunir em seu nome. Pastor André pediu para o pastor Evangevaldo vir ministrar hoje. Ele não pôde vir e me pediu para substituir ele. Então eu vim aqui nessa noite cultuar com vocês. Amém? Louvado seja Deus, é um prazer estar conhecendo vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Evangevaldo. Amém?
O Senhor tem dado ao pastor André para esses dias uma série de ministrações, né? E eu acredito que vem direto do trono, pois isso é muito urgente nos nossos dias. O Senhor vem comunicando isso. Nós vemos aqueles que chamamos de grandes homens de Deus, né? Homens renomados, e nós vemos vários ministérios, nós vemos não só no meio que se chama carismático, se eu não estiver enganado, não é assim, Heitor, que chamam carismáticos, mas também no meio pentecostal. Nós vemos que o Espírito é o mesmo, a forma de se mover pode ser diferente, mas aquilo que o Espírito Santo, que é um só, está comunicando nos nossos dias, está comunicando para esta geração, é acerca da urgência de termos uma igreja madura, uma noiva preparada, ataviada, como diz a palavra, aguardando o tão ansioso encontro. Então é urgente, né, que nós venhamos nos preparar para esse encontro. É urgente a maturidade de entender que todos os sinais apontam para a volta do Messias. Todos os sinais apontam e testificam. E uma coisa que pesa para nós é o que o Espírito tem comunicado também em outras nações. Tem se falado de um grande avivamento, e louvado seja Deus por isso. O que os profetas de outras nações têm recebido como direcionamento dos céus é que o Senhor escolheu o Brasil, a nação brasileira, para ser o pontapé inicial deste grande avivamento. Mas a pergunta é: como nós estamos nos preparando diante de tão importante revelação? Como nós estamos nos movendo? Eu falava aqui ainda o ano passado, quando tive a oportunidade de ministrar pela última vez no ano que passou, acerca do que é comum a gente ver na virada de um ano. Ou seja, para o ano eu vou ser mais crente, para o ano eu vou ler mais a Bíblia. Não sei quanto a você, eu disse isso. Eu preciso com urgência, nesse ano que está chegando, rever de onde eu parei. Eu estava mostrando esses dias, não foi, amor? Estava mostrando esses dias uma série de livros abençoados que eu adquiri. Aí um tem 300 e poucas páginas, eu parei na 70 e pouco, misericórdia. Tem outro que ainda consegui chegar à metade. Mas a gente tem essa tendência de começar e parar pelo meio do caminho. E isso é uma das características de imaturidade. A falta de maturidade nos leva a fazer projetos e parar pelo meio do caminho. A falta de maturidade nos leva muitas vezes a abandonar aquilo que o Senhor sonhou para nós diante da primeira dificuldade que bate à nossa porta. E como costumam dizer os pregadores, para não ficar só nas minhas palavras, abra a sua Bíblia na primeira carta ou epístola de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo de número 3, ou no terceiro capítulo. Quando se fala acerca de maturidade, esse texto me vem ao coração, porque nesse momento aqui,
Paulo estava tratando com uma igreja também imatura. A igreja de Corinto, salvo engano, era uma igreja, ou uma das igrejas que mais se movia no Espírito, que mais recebia dons. Mas havia uma coisa que é mais uma característica da imaturidade. Um profetizava aqui, outro profetizava lá, outro profetizava acolá, ficava aquela mistura de coisas. E aí Paulo começou a exortar o povo e dizer: olha, quando um profeta estiver profetizando, se o outro se levantar, aquele que estava profetizando pare e escute o que o outro começou a profetizar. Paulo nos exorta a buscarmos os dons, e principalmente o de falar em línguas, mas Paulo também nos exorta acerca de termos a maturidade de que não adianta eu chegar aqui e pegar esse microfone, se for me dado 1 hora para ministrar, eu passar 45 minutos falando em língua estranha. O que é que vocês vão entender? Ele disse: se não tiver quem interprete, o que fala em línguas está edificando somente a si mesmo. E eu vivi essa experiência uma vez, no outro ministério que fazia parte. Um irmão foi convidado para ministrar, e quando eu cheguei, Jonas, na igreja, o irmão estava cheio do fogo, como se costuma dizer. Era cada rajada de língua estranha. Eu disse assim: hoje o negócio aqui vai pegar fogo. Mas infelizmente não foi como a expectativa do meu coração pensava, porque o irmão estava cheio de Deus, estava edificando a si mesmo, mas quando ele foi passar para a igreja aquilo que o Espírito Santo comunicou ao coração dele, infelizmente ele se perdeu pelo meio do caminho. Então isso também é uma característica de maturidade. Eu tenho que ter maturidade suficiente para entender que muitas vezes uma mensagem que o Senhor está comunicando, Ele está comunicando para mim e não para a igreja. Ter maturidade é ir buscar em Deus aquilo que Deus quer comunicar à sua igreja. Muitas vezes Deus está tratando algo comigo de forma particular, e eu posso, com falta de maturidade, confundir o que Deus está me comunicando e querer trazer para a igreja. Então isso também é uma característica de maturidade, é eu buscar em Deus a necessidade da sua igreja. Pode ser até que eu vá de encontro ao que muitas vezes eu já até verbalizei aqui, já falei aqui para vocês, que às vezes Deus nos dá uma mensagem em casa, e quando a gente chega aqui, Deus muda a mensagem. Agora, se eu passar a dizer isso todas as vezes que eu for ministrar, se você tiver um pouco de maturidade, talvez você diga assim: mas também o discurso dele é só esse. E muitas vezes isso pode ser também uma forma de alguém que não busca em Deus aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Porque é muito simples eu chegar aqui e dizer: recebi um texto, mas quando chegou aqui Deus mudou tudo. Claro, Deus tem as suas formas de trabalhar, Deus pode usar alguém dessa forma, mas quem tem maturidade de Deus, quem já adquiriu uma maturidade em Deus, sabe que quando você recebe uma oportunidade, se for numa igreja que trabalha com aquela questão de saudação, de oportunidade, de você se preparar em Deus, se o pastor lhe deu uma saudação para você deixar naquele dia, não é você esperar cair do céu e dizer ali naquele momento, não, se prepare em casa, passe um tempo com Deus, tenha aquilo que você já sabe de cor e salteado, tenha a sua intimidade com Deus, tenha o seu secreto com Deus. Porque o papel do Espírito Santo é o quê? Jesus disse aos seus discípulos: naquela hora não há vez de vos preocupar com o que há vez de falar, porque o Espírito Santo falará em vós. Mas o papel do Espírito Santo é nos lembrar daquilo que nós buscamos em Deus, não é assim? Então, se eu não busco nada em Deus, né? Abre bem a tua boca, eu te encherei. Não vá na íntegra, não.
Isso aí é um versículo isolado, né? E muitos, infelizmente, por falta de maturidade, querem usar esse pretexto e não se preparam da forma correta para trazer aquilo que os céus quer comunicar à igreja. Então, 1 Coríntios, capítulo número 3, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Vocês já localizaram? Acredito que sim, né? Amém? Amém, amém. Alguém está comigo? Amém. Glória a Deus. Na minha versão da Bíblia, que é a nova versão, a epígrafe ou o título diz: As divisões na igreja. Na versão do celular, que é a Almeida Corrigida Fiel, diz: O crente infantil e as dissensões. Quando eu estava lendo esse texto aqui, aí eu fiquei muito feliz, porque eu disse assim: isso acontecia, Jesus, lá na igreja de Coríntios, mas graças a Deus na pedra angular não acontece. Fiquei feliz, Jonas, quando eu li o texto, porque lá em Coríntios aconteceu, mas na nossa igreja não acontece. Já aconteceu lá em Missões, quando eu estava lá. Já soube de informações que chegaram a mim que aconteceu lá naquela outra, que eu não vou dizer o nome por conta de por uma questão de ética. Mas eu fico feliz, porque na pedra angular, Márcio, não acontece. Vamos ler o texto? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Vamos dar uma pausa, faça uma oração comigo nesse momento. Clame a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, para que eu possa com clareza trazer para o seu coração aquilo que Deus quer nos comunicar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós necessitamos do Teu Espírito Santo, Pai. De nós mesmos, Senhor, não temos o entendimento necessário, pois o próprio Jesus Te glorificou, porque o Senhor ocultava essas coisas dos sábios e resolveu revelá-las aos Teus pequeninos. Por isso, nessa noite, eu quero ser o menor desta casa, Senhor. Por isso, no que diz respeito a isso, eu quero sempre, Pai, sempre diminuir para que o Senhor possa crescer. Traga entendimento à Tua igreja, Pai, que essa igreja nesses dias adquira maturidade, Senhor, a estatura, como o próprio Paulo dizia que devemos buscar chegar à estatura de varões perfeitos. Só o Teu Espírito Santo pode nos ajudar, nos auxiliar a alcançar isso, Senhor. Em Teu nome eu repreendo nesse momento qualquer distração, toda frieza, toda investida, Pai, daquele que quer roubar, minar dos nossos corações a Tua palavra. E eu Te peço que essa palavra encontre um terreno fértil e que venha produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Não me permita te atrapalhar, Senhor Espírito Santo. Não me permita colocar achismo, opinião própria, porque não é relevante nem é interessante. Que eu venha tão somente, Pai, comunicar aquilo que está no seu coração. Eu clamo a Tua misericórdia, pois eu sou imperfeito, sou falho, sou pecador. Como a Tua palavra diz, que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Mas lavado e remido pelo Teu sangue, eu posso ser útil nessa hora para a Tua igreja. Permaneça conosco, Espírito de vida. É o que eu Te oro agradecido, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, meus queridos, ela vem nos dar entendimento
e nos trazer clareza de algo que eu creio que uma grande maioria daqueles que se dizem crentes, evangélicos, cristãos, cometem. Já faz algum tempo que o Espírito Santo vem falando comigo, desde que ele falou comigo acerca da mudança de ministério, que o Senhor vem tratando comigo acerca de algo chamado extremismo. Quando eu estava no ministério anterior, e não entenda isso como uma crítica, eu estou apenas fazendo um comentário. Quando eu estava no ministério a qual me converti, a minha visão era uma. Hoje, graças a Deus, a minha visão é outra. Posso dizer que hoje ela é uma visão um pouco mais ampla, mas algo que o Espírito Santo tem tratado comigo é justamente acerca do extremismo. Você nem pode ser um santarrão de carteirinha, mas você também tem que ter a maturidade de não achar que tudo é comum, que tudo é natural, que tudo é permitido. Porque o próprio Paulo nos exorta dizendo: todas as coisas me são lícitas. Eu tenho que ter a maturidade de entender isso. Todas as coisas me são lícitas, mas eu tenho que ter uma maturidade ainda maior de entender que nem porque todas as coisas são lícitas eu posso fazê-las. Então eu costumo dizer que a pergunta não é eu posso fazer, a pergunta é será que eu devo fazer? Porque o mesmo Paulo, quando estava instruindo aqueles que o ouviam, ele dizia: se o comer carne vai escandalizar o meu irmão, então eu não comerei. Mas Paulo não comia carne não por um peso na sua consciência. Paulo não comia carne porque alguém havia dito que comer carne era proibido. Paulo tinha a maturidade de entender que ele, como espelho, ele como alguém que as pessoas desejavam imitar e ser igual, se ele fizesse aquilo, ele podia levar algumas pessoas a se perderem. Então, como cristãos, é esse nível de maturidade que nós devemos atingir. A mesma medida que a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, ela diz que nem todas as coisas me convêm. E ela vai além: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei contaminar por nenhuma delas. Quer ver um exemplo prático disso? Você trabalha numa empresa, você está na sua escola, você está na sua vizinhança, em qualquer que seja o ambiente. O comum é as pessoas estarem falando palavra de baixo calão, estarem contando piadas que não convém, e assim que você adentrar o ambiente, alguém dizer o quê? Ei, peraí, ó, Flávia chegou. A gente sabe que Flávia não gosta desse tipo de coisa. Aí muitas vezes vão dizer assim: a gente tem que respeitar a religião dela. Mas você, com a intimidade que você tem com Deus, você fica até lisonjeado de saber que não é a religião que você tem, é o Deus que você serve, que está lhe colocando como referencial naquele lugar, para que as pessoas respeitem a sua presença naquele ambiente. Agora, se eu estou lá na minha empresa, no meu local de trabalho, na minha vizinhança, na minha escola, e as pessoas, quando eu chego, aí é que começam a falar mais, a dizer mais palavrão, a contar mais piada obscena, esse tipo de coisa, então eu posso entender que eu ainda não atingi a maturidade suficiente para entender que eu sou uma pessoa que devo ser referencial de Jesus na terra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu não estou dizendo que você vai andar como eu andava, porque antes o pessoal dizia, no outro ministério que eu fazia parte, tinha gente até que tinha medo de mim, quando me via fazia o sinal da cruz, porque eu era sisudo, né? Eu estava olhando umas fotos esses dias,
de 3 anos atrás, que é mais ou menos o tempo que eu cheguei ainda lá na IABV, e eu simplesmente não tirava foto e não abria um sorriso, porque eu achava que a maturidade em Deus quer dizer assim, eu sou um homem de Deus, e homem de Deus tem que ser sério. Não. Uma das características de Cristo é sermos felizes. E para ser feliz eu não preciso estar agindo como o mundo age. Pelo contrário, as pessoas têm que ver a alegria de Cristo em mim. E tem que entender que o crente é feliz sim, mas não depende do que eles dependem. Eu não dependo de um copo de cachaça para ser feliz, né? Eu não dependo de estar arrastando multidão atrás de mim como se eu fosse alguma coisa para ser feliz, não. A minha felicidade é alguém olhar para mim e dizer assim: se for para ser crente, evangélico, cristão, como você queira denominar, um dia eu quero ser como aquele ali. Tá, nunca pensei em ser crente, agora vou dizer a você: se for para ser crente um dia, é igual aquela pessoa ali que eu quero ser. Então é exatamente isso que Paulo transmitia às pessoas. E olha a maturidade de Paulo. Paulo uma vez foi questionado acerca de se ele deveria ou não ser apóstolo. Se Paulo fosse outro, ele tinha dito o quê? Ah, você está falando isso, mas você não sabe que eu fui lá no céu dos céus e tal, e tal, e tal. Não, Paulo disse: eu conheço um homem que há 9 anos, se no corpo não sei, se fora dele não sei, foi levado ao céu dos céus e foi-lhe mostrado coisas que ao homem não é lícito de se ver. Então há um ditado que diz que para bom entendedor, meia palavra basta, não é assim? Então quem estava agora duvidando do apostolado de Paulo, pôde entender que ele estava falando dele próprio. Ele estava dizendo: você pode se gloriar. E olha que aqueles que colocaram o apostolado de Paulo à prova se gloriaram de certa forma em si mesmos, porque eles disseram: você não andou com Jesus, eu andei. E isso é mais um sinal de pessoas imaturas, pessoas que se querem auto-intitular, pessoas que se querem, se destacar, enquanto o homem mais sábio que pisou a face dessa terra vai nos dizer no livro de Provérbios que te louvem os lábios do estranho. Você sabe o que quer dizer isso? Eu não preciso estar dizendo para ninguém que sou crente. Eu não preciso estar dizendo para ninguém, como infelizmente algumas pessoas quando vão falar, diz assim: eu preguei, eu louvei, eu orei, eu expulsei demônio, eu ganhei para Jesus. A gente não faz nada disso. Se não for o Espírito Santo de Deus em nós, de nós mesmos, nós não temos condição de fazer coisa alguma. E no nível de maturidade que Paulo tem, quando ele diz que vocês sejam os meus imitadores, ele não para aí. E olha que ele podia até parar, porque um homem da autoridade de Paulo, a Bíblia faz questão de dizer que os lenços íntimos de Paulo curavam. Isso é tremendo demais, né? O homem tinha uma intimidade tão tremenda com Deus, que era nesse nível de unção que ele caminhava. Mas ele não para aí, ele diz: sede meus imitadores. Mas ele dá a razão pela qual nós devemos ser seus imitadores. Ele diz: como eu sou de Cristo. Então o referencial de Paulo não é Paulo por si só. O referencial de Paulo é aquele que ele diz: eu agora sei que sou livre, mas faço-me prisioneiro diante das revelações que eu recebi de Cristo. E não há liberdade maior do que essa, né? E só se atinge um nível de entendimento do que é essa liberdade quando eu primeiramente atinjo uma maturidade em Deus. O que mais o inimigo quer jogar em nossos rostos é que nós somos presos. Lembra aí quando você disse que diz a novidade, aquela velha história lá. Conta aí a novidade. Meu irmão, eu agora sou crente. Aí você imagina que a pessoa vai dizer: que bênção, que coisa boa, que maravilha. Não, a pessoa diz: misericórdia. Não vai mais para ali,
não vai mais fazer assim, não vai mais usar isso, não vai mais usar aquilo outro, porque não é assim? Porque existe um modelo, até por ser um segmento que é dos maiores do meio evangélico, então as pessoas acham, eu vou ser claro no exemplo, as pessoas acham que todos os homens de uma igreja têm que andar de paletó e gravata, e todas as mulheres têm que andar de saia ou de vestido. Brinco, vai para o inferno. Batom, está do inferno para dentro. Maquiagem, foi o Satanás que criou. Né? Então a gente vê que é um nível de maturidade que acha que se alcançou. E se você for ver, essas pessoas, elas se sentem presas. Essas pessoas se sentem sufocadas. Então Cristo é liberdade. Cristo veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância não me dá o direito de fazer tudo abundantemente, como se não existisse um Deus que requer de mim uma vida de santidade, de comunhão e de temor e tremor a Ele. Então é nesse nível de maturidade que nós devemos caminhar, é esse nível de maturidade que nós devemos buscar. Aí Paulo diz a razão ainda aqui adiante, porque ele tratava os coríntios como carnais. Versículo 4 diz: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Em outras palavras, significa dizer o que muitas pessoas defendem. Eu sou de ministério A, eu sou de ministério B, só o meu ministério está indo para o céu. O seu, aí nem venha me falar. Essas igrejas que apagam a luz, essas igrejas que o pastor tem uma barba que parece que tem medo de tesoura e de gilete, por isso que eu não uso barba. E por aí vai, né? Então as pessoas ainda não atingiram esse nível de maturidade. E aí eu posso citar mais uma vez algo que eu achei tremendo, que saiu da boca de um rapaz ali, que eu estou olhando para ele. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Agora eu dizer que algo que me desagrada é pecado, isso me dá a entender que eu ainda não atingi a maturidade que o Senhor requer de mim. Deus não nos chamou, meus queridos, para a gente andar, me desculpe a expressão, Deus não nos chamou para a gente andar como aqueles cavalos de carroça. Bota um negócio aqui do lado do olho deles, que eles só podem olhar aqui, ó. E há um horizonte imenso, de um lado, do outro. Há coisas que ainda não foram alcançadas, há coisas que ainda não se pode enxergar. Por quê? Porque a sua visão está limitada. Então, um nível de maturidade me leva a estar no mundo, inserido no mundo, vivenciando o mundo, mas sabendo que eu não pertenço a nada desse mundo. A Bíblia vai nos dizer, se não estiver enganado, pelo mesmo Paulo, que aqui nós somos estrangeiros, porque a nossa pátria não é terrena. A nossa pátria, ela é celestial. E quando eu atinjo esse nível de maturidade, eu posso até declarar como Jeremias. Jeremias estava frustrado. Jeremias, eu agora esqueci, mas esses dias eu ouvi uma palavra que dizia, não lembro bem se foi 30 anos, sei que foram muitos anos, que Jeremias passou profetizando para aquele povo, trazendo o povo ao arrependimento, né? Chamando o povo a um arrependimento. E Jeremias não via nenhum arrependimento diante dele. Chegou o momento no ministério de Jeremias dele dizer assim: Senhor, em teu nome eu não profetizo mais. Mas no mesmo momento
ele declara algo tremendo. Ele diz: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim o gozo da minha alma. Maturidade espiritual é entender que não há nada sobre a face dessa terra que seja mais precioso do que a presença de Jesus na minha vida. Tem uma música que nós temos ouvido muito esses dias, eu estava até dizendo a Lisiane, e ela está dizendo também que é a que ela mais tem escutado esses dias. Eu disse: já ensaiou? Ela disse: não, descuide. Não foi, Liz? Não é mais uma canção, né? Não é para impressionar a multidão, mas tu sabes que é verdade quando eu digo que é porque eu te amo. Então, que canção, que declaração. A Bíblia é clara em dizer que o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Eu sei que a família é o maior ministério, muitas pessoas dizem isso. Eu concordo, e confesso a você que não concordo 100%. Isso é algo particular meu. Por que você não concorda 100%? Porque talvez eu precise estudar mais. Mas sem buscar uma interpretação mais profunda, sem recorrer aos teólogos, aos doutores da lei, etc., Jesus vai dizer: quem não deixa pai, mãe, filho, tudo por amor de mim, o que é que ele diz em seguida? Não é digno de mim. Não me confunda, eu não estou dizendo aqui que Jesus vai mandar você deixar sua esposa, seus filhos. Não, a intenção dele não é essa. Família nasceu no coração de Deus. O desejo de Deus é abençoar a família. Mas você tem que atingir um nível de maturidade em Deus. E você tem que saber que dependendo do que Deus tem ministerialmente na sua vida, você tem que buscar uma maturidade diferenciada. Porque a Bíblia fala de chamados e a Bíblia fala de escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. A Bíblia diz que a quem mais for dado, mais será cobrado. Eu só atinjo esse nível de maturidade quando eu dou atenção a essa palavra. Eu entendendo que eu sou escolhido e não chamado, eu não posso querer que a prova, porque ele prova sim, é bíblico. Deus prova os que ama e açoita os que tem por filho. E ele não é amor, não, é também. Mas não para por aí não. Então, tendo eu a consciência de que fui chamado por Deus, eu tenho que saber que o preço, como se costuma dizer, desse chamado, o que Deus vai requerer de mim, para que eu com excelência exerça esse chamado, é diferente do que Ele vai exigir dos demais. E olha que a Bíblia diz que ser provado por Deus é prova do amor dEle. Não dá muito para dar glória não, né? Porque quando a gente se lembra do que já passou, né? Mas dá para entender que é glorioso. Dá para entender que quando eu atinjo um nível de maturidade em Deus, aí eu vou para as palavras do mesmo Paulo: as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ainda é tremendo quando ele diz: porque essa leve e momentânea. Imagina, o cara sofreu açoite, sofreu naufrágio, foi açoitado em praça pública, foi encarcerado. E ainda diz assim: essa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso excelente de glória. Para nós termos a liberdade de termos esse livro hoje em nossas mãos, que nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está lembrado do preço que foi pago
por aqueles que se chamam homens de Deus, homens que, como nós, sujeitos às mesmas paixões, declararam: segundo a minha palavra, não vai haver chuva e nem orvalho nessa terra por 3 anos e meio. Homens que, como nós, disseram: com você, Jesus, eu vou até a morte. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu não sabes de que espírito sois. Até os discípulos que caminharam com Jesus, vivenciaram grandes milagres, ainda não atingiram o nível de maturidade que o Senhor gostaria. Por quê? Porque chegou um momento crucial no ministério de Jesus, quando ele já, na sua onisciência de Deus, sabia que era chegada a sua hora. Ele disse: eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não suportariam ouvir tudo agora. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu preciso dizer, pelo menos isso, em outras palavras: no mundo tereis aflições. Mas o que é que a maioria de nós faz quando as aflições chegam? Ah, Jesus não está me vendo. Ah, porque Jesus me esqueceu. Ah, porque assim eu não vou mais ser crente. Ah, porque assim não vale a pena ser fiel. Ah, porque assim eu não vou continuar. Ah, porque o pastor falou com fulano e não fala comigo. Ah, porque o pastor só chama fulano lá para a chácara. Falta de maturidade em Deus. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite, que talvez você já saiba, vai só reforçar. Se você ainda não atentou, não tem maturidade para isso, talvez chegue com essa simples palavra: a única pessoa que você deve desejar nunca esquecer de você chama-se Jesus de Nazaré. Porque ele declara na sua palavra, porque ele e o Pai e o Espírito são um só, que ainda que uma mãe se esqueça do próprio filho que ainda amamenta, todavia ele, o Senhor, jamais se esquecerá de nenhum de nós. É tempo de buscar maturidade em Deus. A gente já está fechando, mas uma coisa que me chama, que o Espírito Santo, melhor me expressando, me chamou a atenção. Você imagina, Jesus chega em determinado lugar, na Bíblia ele diz onde é, e aí a Bíblia diz que eles são rejeitados, Jesus e os discípulos. Aí um deles diz assim: mestre, queres que oremos para que caia fogo do céu e consuma este lugar? Aí Jesus olha para ele e diz: meu filho, como você é imaturo. Em outras palavras, né? Jesus veio para quê? Para fazer descer fogo do céu e matar o povo? Jesus veio para libertar. Jesus veio para dar vista aos cegos, tirar os cativos das prisões, libertar os encarcerados, né? Trazer uma nova visão daquilo que o mundo chama de religião. Os homens perdem tanto tempo com religião. Aí nós vemos aqueles que se chamam grandes homens de Deus dizendo o quê? Não perca tempo com discussões, né? Camarada muitas vezes quer ostentar. Aí mais uma vez eu lhe peço, não pense que eu estou falando de quem tem conhecimento. Paulo também diz: cresça na graça e no conhecimento. Agora não adianta você ostentar anel de doutorado, disso, daquilo outro, se você não tem, primeiramente, maturidade, segundo, humildade, para entender que essa palavra diz o quê? Cada um considere o outro maior do que si mesmo. Isso é um nível de maturidade. Ah, mas você vai se vir naquele lugar, um homem do céu que late. Aí se você der ouvido a Satanás, você diz: é mesmo, rapaz, logo eu que sou o cara. Mas uma coisa é ser menino, que só se pode dar leite, porque se der algo mais
forte vai fazer mal ao organismo. E outra coisa é entender que Deus tem propósito em tudo que faz. Deus tem propósito quando Ele lhe coloca sobre os holofotes. E eu diria que Deus tem mais propósito ainda quando Ele joga você lá para os bastidores. Porque Deus não se esquece de nenhum dos seus. Qual foi o sonho, primeiro sonho de José? Eu acho que eu não estou saindo do contexto. Ele ia colher feixe com os seus irmãos, o feixe dele era maior e o feixe dos seus irmãos se inclinavam diante dele. Conta o sonho para os irmãos. A Bíblia diz que os irmãos passam a aborrecê-lo. José tem o segundo sonho: o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Aí a Bíblia diz diferente agora, que por causa do segundo sonho que José conta, os irmãos de José passam a odiá-lo. Mas o nível de maturidade é revelado na vida de Jacó, quando a Bíblia abre um parênteses e diz: Jacó pergunta: que sonho é este que sonhasse? Mas ela traz uma vírgula e diz: e guardava Jacó este negócio no seu coração. Porque Jacó sabia quem era o Deus que tinha dado sonho a seu filho. Qual foi o nível de maturidade de José lá na frente? Chegou na casa de Potifar, foi colocado como senhor daquela casa. E a Bíblia diz que constantemente, porque aquilo não foi só uma vez. Aliás, a Bíblia não diz, a Bíblia dá a entender que constantemente a mulher de Potifar se insinuava para José. Na narrativa que temos, diz que ela vai para cima de José de uma forma tal que ficou com a roupa dele, as vestes de José em suas mãos. José fugiu. E qual foi a maturidade de José? Guarde-me o Senhor de pecar contra ele. Primeiramente, José se justificou diante do seu Deus. Guarde-me o Senhor de pecar contra ele e contra o meu Senhor, que tem me colocado por Senhor de toda esta casa, mas em você eu não coloco a minha mão. E por isso José vai para a prisão. Mas quando José chega na prisão, o Deus que era na vida de José, mais uma vez coloca ele numa posição de destaque. E no dia marcado por Deus, José é chamado a se colocar na presença de Faraó. Por que o Espírito Santo está trazendo a vida de José agora? Porque a maioria de nós só se lembra de Deus na exaltação. Porque a maioria de nós, quando Deus revela algo que nós vamos passar, a primeira coisa que nós declaramos é o que Jesus declarou no momento que a angústia dele era tal que ele suava sangue. E a gente diz o quê? Tem misericórdia de mim, Jesus. Essa prova eu não suporto. E esta palavra mais uma vez diz que Ele não nos dá uma prova da qual Ele é sabedor que nós não suportaríamos. Que nós venhamos atingir esse nível de maturidade. O que mais tem sido falado aqui, o que eu creio que enquanto a gente não atingir esse nível de maturidade, vai ser preciso ser repetido N vezes. É que eu não devo estar nessa igreja para mostrar que sou espiritual, para mostrar que canto bem, para mostrar que sei pregar, porque isso diante de Deus não revela nenhuma maturidade. Em outras palavras, alguém vai chegar diante de Jesus e vai dizer o quê? Em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, falei em línguas. Qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, malditos. Eu posso abrir um parênteses aqui, acredito que não estou fazendo nenhuma heresia com isso. Você ainda não atingiu um nível de maturidade de saber que qualquer um pode fazer isso. Qualquer um, entre aspas, é claro. Porque o importante não é almejar essas coisas. O importante é entender que os céus são tomados à força.
que se você desistir na primeira dificuldade, repito, que bater a sua porta, infelizmente, você vai agir como as 5 virgens nécias ou loucas. Quando alguém disser, olha, o nosso azeite vai acabar, não podemos dar a você, porque vai faltar para você e vai faltar para nós, vá comprar. Aí olha a imaturidade, mais uma vez. Aquelas virgens loucas eram tão loucas de uma forma que elas não entenderam que esse tipo de azeite, que representa a presença do Espírito Santo, não vende no comércio. Eu só adquiro com uma vida de santificação, de comunhão, jejum, leitura da palavra, devoção a Deus, atitudes que vão mostrar que o caráter de Cristo está em mim. E Deus exige tão pouco de nós, porque a Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, como o amanhecer do dia, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, Deus não quer que do dia para a noite eu vire o super crente, o destaque da minha igreja. Não. Isso é um processo, muitas vezes na vida de alguns, lento e contínuo. Mas a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A Bíblia diz: aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E a Bíblia ainda diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, se já adorou ao Senhor com isso, Deus abençoe a sua vida. Se ainda não adorou, deixe só eu fazer uma oração, e após isso você pode também colocar o seu dízimo, sua oferta aqui para adorar a Deus com as suas primícias. Pai, em nome de Jesus, a começar de mim, Senhor, dá-nos um nível de maturidade até aqui não atingido, fome e sede pela tua presença, que busquemos verdadeiramente conforme a tua palavra, o teu reino e a tua justiça. Até aí estaria bom, mas o Senhor ainda, aleluias, nos exorta que se fizermos isso, as demais coisas nos serão acrescentadas. É a tua palavra que diz que você não é como o pai, o homem, que se o filho pedir um peixe, pode dar uma cobra, se pedir pão, lhe dará pedra. Não, nenhum pai aqui na terra age dessa forma. E o Senhor diz que se estes sabem dar boas dádivas aos seus filhos, como não lhes dará muito mais o vosso Pai Celestial. Que tenhamos a maturidade de entender, Senhor, que o Senhor tem os seus caminhos na tempestade e na tormenta, que é necessário muitas vezes sermos provados para que o Senhor veja onde está o nosso coração, ou em outras palavras, qual o nível de maturidade que nós já atingimos. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e profetizo na autoridade do teu Espírito, que essa igreja se tornará uma igreja madura, uma igreja que almeja, Senhor, te conhecer na essência, uma igreja, Pai, aleluias, que vai trazer o teu caráter, Senhor, para que as pessoas desejem conhecer quem você é. Em o nome de Jesus, dá-nos, Senhor, essa maturidade. Também te peço nesse momento, abençoa os dízimos e as ofertas desta casa, mas abençoa primeiramente, Senhor, e acima de tudo, os dizimistas e ofertantes. Aos empresários dessa casa, que sejam prósperos, que seus negócios e as suas empresas possam prosperar e crescer a cada dia. Aos colaboradores da força, vigor, inteligência e discernimento, para que possam manter os seus empregos. Aos que são autônomos, envia clientes, pessoas de bem, para comprarem os nossos negócios. Abençoamos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, e o fazemos em teu nome, Pai, para a glória do Deus Filho. Amém e amém.
Posso ouvir a criação clamando pela manifestação dos filhos de Deus, dos filhos de Deus. Posso ouvir a criação clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta do Senhor para minha geração. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta do Senhor para a minha geração. Vem, constrói em nós, estabelece em nós o teu propósito, Senhor. O teu propósito, Senhor. Vem, constrói em mim, estabelece em mim o teu propósito, Senhor. O teu propósito. Não quero apenas cantar, eu quero ser a canção. Quero apenas pregar, eu quero ser a mensagem. Libera o seu destino aqui, libera o seu destino em mim. Não quero apenas cantar, eu quero ser a canção. Quero apenas pregar, eu quero ser a mensagem. Libera o seu destino aqui, libera o seu destino em mim, Senhor, Senhor. Sim, eu sou teu e tu és meu. Sim, eu sou teu e tu és meu, Senhor. Eu posso confiar sem medo, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Queremos desenvolver, cooperar, queremos frutificar. Para ti queremos desenvolver, cooperar, queremos frutificar. Quero ser